O sol nasceu, é o novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santíssima Virgem, São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Então, que essa certeza de que Deus está conosco, que a gente não tem que ter medo. Medo a gente tem, né? Mas a gente vai com medo mesmo, né? Como falam, né? Porque a gente tem fé e esperança que nós não estamos sozinhos. E agora eu vou chamar o Frei, né? Para a gente não encerrou a oração. A oração vai continuar agora com a palavra do Frei e a palestra. Porque tem muito a ver com o tema de hoje. Não é, Frei? Oração, formação e contemplação. Com o senhor, Frei. E conclusão. Muito bem. Um bom dia para todos. Bom dia. Dormiram bem durante a noite? Sim. Isso. Trabalharam muito nessa semana? Vocês, maridos, ficaram em paz? As mulheres puderam contar com vocês? Ai, coitadinho aí, tá bom. Tá certo. Então, depois desta abertura, aqui tem a imagem da senhora. Até levei um susto quando entrou na minha sala. Ela não estava. Depois ela veio aí, falou que trouxe aqui. Eu queria mesmo, porque é sempre uma lembrança muito bonita, viu, gente? Nossa Senhora está na base de tudo quanto nós estamos fazendo. Ela não é, diremos assim, a meta definitiva, ela nos leva a esta meta que é Deus. Então hoje quero distinguir 3 momentos muito importantes. A introdução, que vai ser feita com a nossa consagração, a palestra e conclusões muito importantes, que não digo que vai ser novidade, mas vai ser uma provocação, é uma necessidade, tá bom? Então agora nós vamos participar a esta reflexão e começar com a renovação nossa, consagração Nossa Senhora. Eu acho que todos recebem esta consagração, porque é a minha maneira de manter a formação permanente em todos os milites. Portanto, isso vai para todos os milites. É um pensamento que eu tiro sempre de uma fonte bem rica, sólida. Maximiliano Kolbe, a igreja, o documento, agora o Luiz Facenda, que é um homem de Deus, enfim, para tornar a Milícia Imaculada uma formação permanente, para ser uma motivação permanente para agirmos e concretizarmos nossa consagração Nossa Senhora como milite. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom, se sintam acolhidos, e agora vamos ouvir esta mensagem. Quero caminhar contigo, Maria. Tu que és minha mãe, tu és minha guia. Consagrados à Imaculada, para conquistar o mundo inteiro a Cristo, sob a proteção e a mediação dela. De humildade. Salve Maria Imaculada. Meditemos sobre este pensamento. O que é a milícia da Imaculada? O que ela tem de diferente? As demais instituições católicas
têm em comum o desejo de santificar as pessoas. E nós temos como base a consagração à Imaculada, idealizada por São Maximiliano Maria Kolbe. Precisamos então chegar perto do nosso fundador, enxergar nele as respostas às nossas perguntas. A milícia da Imaculada quer a santificação dos homens, a partir daquele ou daquela que assume o compromisso direto com ela. Visa a conversão de todos os homens, e aqui está a novidade, sob a proteção e a mediação da Imaculada. Portanto, a milícia assume a visão eclesial da evangelização, assume a vontade de Jesus Cristo e da Igreja, que é a mesma de Padre Kolbe, quando intuiu que precisava fazer algo de urgente, eu fiz, através desse caminho inspirado pelo Espírito Santo, que é o caminho da Imaculada. Portanto, a milícia da Imaculada é uma visão do Evangelho com os olhos da Virgem Imaculada, que queremos nos deixar guiar por ela, o jeito de enxergar Jesus, e a partir de Jesus enxergar os irmãos e as irmãs, querendo tornar todos uma única família, onde a Virgem Santíssima é a mãe que acolhe, que ampara, que protege, que conduz à felicidade eterna. Por isso, confiando em Nossa Senhora, renovemos a nossa consagração a ela. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isto vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos aqueles que vos são recomendados. Intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Então, este trabalho é feito naturalmente com um grupo. Temos Desiré, Taju, a Matilde, a Marisa, que me ajudam em termos de conteúdo e de programação, não é? Eles que preparam, gravam com ele, etc. Depois eles elaboram. É um trabalho muito bonito. E o Diego, em Atibaia, ele faz isso em diversas línguas, entendeu? É uma inteligência artificial, então é a minha versão portuguesa, que ela é revista uma pessoa em inglês, italiano, porque nem sempre as palavras da nossa língua têm o mesmo conteúdo. Então, uma pessoa, agora é minha sobrinha da Itália, que cuida do inglês. Ela viveu sempre lá, né? Quando ficou sabendo disso, eu quero, então tá bom, já falei com Diego, né? Então, coloca, vê, e depois, hoje em dia tem tantos recursos, né? Inteligência artificial, e você pode ver, é o Frei que fala, mas é traduzido, claro. É um trabalho muito lindo que está se fazendo. Agora queremos espalhar, já temos o inglês, francês, espanhol, italiano e alemão.
O japonês está pronto, mas ainda não temos assim. Se tiver gente aqui que tem contato com alguém, que tem um parente, entendeu? Então a gente manda e você manda para lá. Bom, é um trabalho que ainda está no começo internacional, mas já está funcionando. E acho isso muito bonito. Então, nós aqui podemos atender o mundo, tá bom? Tenha isso no coração. Não para aqui, nós estamos aqui para espalhar como o sol. Este sol, eu gosto muito da natureza, sabe? Este sol ilumina a África, a Austrália, aqui. E todo mundo olha para ele como se fosse para a gente, né? Então nós temos que tornar Deus para isso. Bom, esse é uma parte. Agora nós vamos ao tema. Depois nós vamos a algumas conclusões. Mas sabe, Marisa, que eu queria, já vou tentando, que tivesse alguém que fizesse uma espécie de ata. É possível isso? Por quê? Porque quero que cada um de vocês receba isso. E aqueles que não puderam, possam recebê-la também. Recebe o conteúdo, é uma ata. Tá. Porque não queremos que ninguém fique fora. Porque tem muita gente que gostaria, como o Sérgio que chegou aqui hoje chorando, a esposa dele passando mal, e teve que socorrer. Então, tem muitos motivos. Você recebeu uma minha carta? Sim. Então, é diferente uma carta. As duas coisas são importantes, entendeu? Mas a carta é um documento que fica. Tá certo? Tudo bem. Não, só para dar cada vez mais importante a presença de vocês. Então, agora nós vamos meditar. Eu quero que vocês leiam a voz alta e depois a gente dá uma palavrinha. Isso é melhor. Tá certo? Senão você fica dormindo, olhando para o padre falando. Vamos lá. Então vamos fazer assim, eu vou lendo, tá bom? Vou lendo porque assim todo mundo escuta, é melhor. Tá bom, Frei? O segredo do sucesso do apostolado católico. Quantas vezes se ouve queixas, inclusive por parte de zelosos ativistas católicos, que afirmam que o apostolado procede com demasiada lentidão, que produz frutos muito escassos e poucos duradouros. Aí Padre Kolbe pergunta, onde está a causa? Tenho diante dos olhos um livro de ouro com o título A Alma do Apostolado, escrito em francês. Foi traduzido em italiano por encargo de Dom Volpe Bispo de Arezzo. No prefácio, ele afirma... Momento, isso se acentua a importância da formação. Dedicado à ação católica, desde os primeiros anos de vida sacerdotal, notei que a maior ajuda me chegava de pessoas que, mesmo leigos, foram formadas espiritualmente por um sacerdote ancião, que foi também meu guia e mestre. Essa introdução fala que uma realidade, realmente tem um ausentismo de um compromisso evangelizador concreto. Quem escreveu isso é Massimiliano Kolbe, sabia? E ele que nota essa ausência de compromisso numa evangelização concreta. Inclusive, fala até de sacerdotes, entendeu? O grande perigo de viver a religião quase que na periferia. Eu lembrei muito, por que chamamos dos crentes, é errado, os evangélicos, somos também evangélicos, porque eles começam do entusiasmo de conversão, entendeu? Então, a partir daí, eles se comprometem. Nenhuma pessoa que se
Uma pessoa que nunca ia na igreja, nunca encontra uma dessas organizações, se torna um apóstolo imediatamente. Então, Maximiliano Kolbe nota realmente esta apatia, empatia, como se fala? Então, esta rotina que impede uma vitalidade da igreja, porque ela precisa. Isso é o nosso tema hoje. A necessidade de um dinamismo da nossa fé. Tornar o Evangelho a força que mexe com a nossa vida e que mexe com a nossa missão. Maximiliano Kolbe é um grande evangelizador e parte de uma visão quase ausente. E também ele focaliza até a hierarquia, entendeu? Mas imediatamente nós vamos ver que realmente existe dentro da hierarquia alguém que começa a refletir seriamente. Podemos continuar? Agora partindo daqui. Agora a segunda parte. Em segundo lugar, já então, mas muito mais quando, pelos imprescrutáveis desígnios de Deus, me foi imposto sobre os ombros o grave peso do episcopado. Me resultou claro que o apostolado católico se convertia também em uma fonte de dissipação para aqueles que o guiavam, sem incluir o sacerdote. E me dei conta de que, na maioria dos casos, era desproporcional aos esforços e aos numerosos meios usados sem obter frutos. Preste bem atenção, não é uma realidade do passado. A falta de formação realmente dilui muito digamos assim, a própria documentação de fé. A pessoa vai na missa domingo, reza, mas não tem aquela força, aquele conteúdo, aquela convicção. E tampouco dessa gente não pode sair coisa que convença os outros. Portanto, aqui temos ainda a importância da formação. Mas que tipo de formação? Pode continuar. Compreendia qual era a causa de tão grande esterilidade e mais de uma vez me atrevi a manifestá-la. Porém, não me escutavam, enquanto os mais generosos me concediam somente uma espécie de compaixão, como se eu não conhecesse o espírito do homem contemporâneo e a ação que se deve desenvolver em favor deles. Veja um pouco, como é o formador às vezes encontra essa dificuldade. Eu gostaria de falar tantas coisas, sabe? Mas eu tenho que bloquear a minha boca. Você sabe como é difícil manter, por exemplo, uma continuidade nas obras. É o entusiasmo que se apaga facilmente. Esse bispo, ele fala isso, entendeu? A dificuldade deles que ele encontrava, mas ele dá uma pista, isso que é importante, tá bom? Leia. Qual é, portanto, a causa? O apostolado católico é uma obra sublime, muito sublime. É uma colaboração, se é lícito dizer assim, com o próprio Deus, na obra de perfeição, santificação e de felicidade dos homens. Veja, descobrir a importância da formação da evangelização. É o bem dos homens. É o essencial da humanidade. É despertar os olhos de todos. A consciência. O jeito de ver, de planejar. Esta realmente é a verdadeira evangelização.
Este bispo faz um exame de uma realidade e ele descobre realmente qual é a chave. A chave é a comunhão com Deus. E como é que nós temos que alcançar essa comunhão? Nós temos que nos preocupar com elas diariamente. É um padre que fala, certo? Eu aprendi isso. Se eu não começar o dia, se eu não terminar o dia com o pensamento de Deus, se eu não tornar presente durante o dia, durante o meu trabalho, olha, desde o começo eu tive uma graça de uma pessoa especial, né? Que me disse assim, a vida privada de Jesus não foi ela ordinária, mas foi santíssima. Em que? Oração devota. Trabalho pensando em Deus, cumprindo os próprios deveres, tendo um sorriso nos lábios, sentindo a presença de Deus. A vida de Nazaré foi assim. Portanto, para nós, Deus tem que ser o ar que respiramos, essa intimidade. E temos que lutar para isso, porque se a gente não luta, a gente se acostuma, sabe? E vocês estão aqui porque sabem a importância disso. Então, vamos lá, continua. Mas, sem dúvida, a respeito deste trabalho, o próprio Salvador disse expressamente aos apóstolos: permanecei em mim, e eu permanecerei em Preste vós. atenção nessas palavras. Permanecei em mim, e eu permanecerei em você, em vós. Portanto, a comunhão profunda com Deus. Lembra que São Paulo dizia, agora não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Continua. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. A videira é Cristo, o ramo sou eu. Sempre eu brinco, pego uma folha, se eu tiro, ela morre, dá até dor, viu? Uma folha. Então, enquanto queremos viver, temos que fazer parte dessa videira. Continua. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permaneceres em mim. Acentua muito isso. Continua. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, meus O irmãos. Salvador não disse que sem ele não se pode fazer muitas coisas, mas nada, absolutamente nada. É impressionante isso, não é? Sabe que o grande perigo é se acostumar e achar que o trantão de cada dia seja uma coisa muito importante. Está certo, mas se não tiver esta fé, esta comunhão profunda, a nossa vida vira superficial, viu? Sempre digo, o que é oração aí? Vocês são mães, são pais. Quantas vezes vocês pensam aos vossos filhos? Você fica até olhando para o padre assim, ó, e pensando neles, né? Quando você ama uma pessoa, você está em comunhão com ela, mesmo humanamente falando, ela não sabe, mas Deus sabe. É como a energia elétrica, sabe? Tem que ficar na tomada. Portanto, essa comunhão profunda com Deus nos dá vida. Sem Ele não adianta. Pode ser uma vida barulhenta, cheia de coisa, aplausos, etc. Vê um jogador do teu time. Uma vez eu estava dando uma palestra em São Gaetano. E depois dessa palestra me procurou um jovem. Eu não conhecia, mas Frei falou assim, eu ganhei a medalha de ouro
Eu não estava ao par, não sei que esporte. Eu lutei tanto. Faz uma semana que eu ganhei. E ele me mostrou, olha a medalha de ouro. Padre, me sinto tão vazio, é agora. Lutei tanto, todo mundo batendo palma, gritando. Agora cheguei em casa com a medalha sozinho. Eu moro sozinho. Chorei a noite inteira. Olha que coisa, né? Por quê? Faltava, sinto bem, uma coisa assim, mas não tem conteúdo. Se fosse, por exemplo, ganhar uma medalha para ajudar a família, né? Se levantar, é outra coisa. Portanto, uma vida comprometida com a fé precisa desta comunhão com Deus. Aí então vai dar certo. A fecundidade do trabalho não depende da capacidade, dos esforços, do dinheiro, mesmo que esses sejam dons de Deus, úteis também para o apostolado católico, mas somente e unicamente do grau de união com Deus. Se esta for menor ou simplesmente se tal vínculo se enfraquece, nada valem todos os outros meios. Se ao contrário, o vínculo é vital, todo o resto se encontrará sem nenhuma dificuldade. Por isso, o venerável bispo Dom Volpe acrescenta: sentia frequentemente a necessidade de revigorar o meu espírito na solidão e de recorrer à oração para reconhecer da minha atividade os frutos que ardentemente ansiava. Ouvindo essas palavras, estou pensando em vocês. Como é importante que você sente necessidade disso. Sente necessidade de participar da Eucaristia. Olha como é importante isso. É um bispo que fala e que escreve São Massimiliano Kolbe. Que é um trabalho interno que a gente faz, que envolve uma força grande da nossa fé que se manifesta em necessidades. Quando você acredita, confia em Deus, você se sente cada vez mais atraído por Ele. E Ele te revela, isso que aprendi como padre, Ele te mostra. Ele tira dos teus olhos uma cegueira que a gente tem. Só enxerga que a gente gosta, que a gente ama, que a gente procura. E esconde tantas coisas. Agora, quando tira esta neblina, você enxerga diferente. Olha, quando alguém me falou assim, que os teus olhos vejam a luminosidade de Deus, eu começo a ver diferente as pessoas. Cada um tem uma história, mas cada um é filho de Deus. Cada um é filho de Deus. Tem uma vida para viver, tem uma meta para alcançar. Qual é o essencial? É viajar para esta meta, se enriquecendo de tudo, para não chegar lá de mãos vazias e não chegar sozinhos. É um mundo que se abre. Massimiliano Kolbe escreveu isso. Isso o levou a este desafio que impressiona ainda hoje. Quero conquistar o mundo inteiro, Cristo, sob a proteção de Deus Imaculada. E aí vem um mundo, mas como conhecer-se Imaculada? Com oração ao Espírito Santo. E que precisa ser um instrumento nas mãos dela. E enxergar este mundo que precisa, que pede socorro. Isso tudo, meus irmãos, é uma vida nova. Por isso, diria, a importância da formação, que nos leva continuamente, nos provoca a estes passos da oração, da contemplação, de ver, enxergar, e Deus nos provoca e nos impura para realizar o que Cristo quer através de nós. Continua.
Esta sugestão é válida também para nós, membros da Milícia da Imaculada, porque nos indica de que maneira devemos trabalhar no nosso ambiente. A união com a Imaculada, ser instrumento nas suas mãos imaculadas, eis o segredo que assegura o sucesso. Esta mensagem vem de São Maximiliano Kolbe. E ele atribui tudo isso a uma descoberta que ele fez a partir dela. Por que dela? Já falamos muitas vezes disso. Porque ele viu nela realmente o rosto visível de Deus. O rosto materno de Deus. A ternura visível de Deus. Portanto, uma ternura que não exclui ninguém. E que amarra todos nós para tornar os homens, toda a humanidade inteira, ciente disso. Olha, como é importante. Veja, por que na Ucrânia, na Rússia, em Israel, na Etiópia, por que falta isso? Falta esta visão do ser humano, da sua origem, da sua meta. Temos que evangelizar para isso. E a Milícia Imaculada tem isso como sentido, como base. E, como nós ouvimos neste documento, esta tepidez, esta frieza existe na igreja, até nas pessoas que têm liderança. E, às vezes, assim, o ativismo, olha o ativismo, que pode nos sufocar. Eu digo isso por mim mesmo, onde você está indo? É importante isso. Aquela oração bem feita. Aquela meditação. Então, sentir o que nós devemos fazer. E se sintam escolhidos. Olha, desculpa se repito isso. O que eu não faço, ninguém faz. Aquilo que Pedro fez, que Paulo fez, ninguém podia fazer. Porque cada um tem a sua missão. E Deus não faz sem a gente, sabia? Agora, esta mãe que ama todos a humanidade porque foi redimida pelo seu filho, o que ela quer? Quer salvar todos os homens. Através de quem? De mim. Olha, eu não gostaria que um dia você falasse para mim e falasse, está vendo estes aqui que estão no inferno por tua causa, porque você não fez nada para ele. Ah, meu Deus do céu, eu não quero isso não. Também você não? Isso, tá. Então você vai receber esta carta, vou mandar pelo correio. Eu queria também fazer uma espécie de ata, isso. Agora vamos encerrar, porque já está na hora da missa. Mulher que manda, né? Se não tem a mulher para mandar... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos agora para a Santa Missa. E lá, vou completar. Muito obrigado por ter vindo. É muito importante isso, viu? Que Deus abençoe a vossa família, vosso trabalho, vossos projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, salve Maria Imaculada.